Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Neste domingo, nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 23. Hoje nós estamos ouvindo o Senhor no Evangelho contar a parábola do semeador, uma parábola muito bonita e de significado bastante profundo para todos nós, certamente. O Senhor fala sobre um homem que sai a semear. Ao longo do caminho, algumas das suas sementes caem e estas sementes são comidas pelos pássaros e por isso não germinam e também não frutificam. Outras sementes acabam sendo lançadas em terreno pedregoso e por causa da falta de terra que havia ali, essas sementes, mesmo começando a germinar, logo quando vem o sol, acabam secando porque faltava profundidade para que as suas raízes crescessem. O Senhor também fala sobre uma parte das sementes que caem entre espinhos e que quando começam a crescer são logo sufocadas por estar entre aquele espinhal. Mas o Senhor também fala sobre uma parte destas sementes que cai em uma terra boa, em um terreno fecundo, fértil, e ali elas germinam, crescem, produzem frutos, chegando a multiplicar a 100 por semente. E quando o Senhor explica essa parábola aos seus discípulos, ele começava a dizer o que significava cada um desses terrenos, cada um destes lugares onde as sementes caíram. Falando sobre os pássaros que comem as sementes, o Senhor falava que era a presença do maligno que retirava a palavra de Deus que estava sendo semeada no coração daquela pessoa. Falando sobre o terreno pedregoso, o Senhor dizia sobre aquelas pessoas que recebiam com amor a palavra de Deus, mas que não tinham profundidade e não deixavam o seu coração se tornar um lugar fértil. Por isso, por falta de raízes, também a palavra de Deus acaba se perdendo nesse tipo de pessoa. Aqueles que recebem a palavra como um terreno cheio de espinhos são aqueles que também recebem a palavra de Deus com amor, mas as preocupações do mundo, as suas dificuldades, as suas necessidades, tantas coisas que envolvem a cabeça daquela pessoa que ela acaba se distraindo e todas as suas dificuldades e preocupações acabam sufocando esta palavra de Deus. E a terra fértil são aquelas pessoas que têm um coração que se deixa tocar pela palavra de Deus, começam a refletir com profundidade, começam a aceitar e acolher e a amar o Senhor e a sua palavra, e por causa disso podem produzir muitos frutos. É uma parábola bastante profunda porque nos coloca num questionamento a respeito de nós, qual tipo de terreno nós somos, e talvez nós não sejamos apenas um terreno específico, mas pode ser que existam momentos em nossa vida que nós estejamos sendo como um coração pedregoso, um coração espinhoso. Às vezes o nosso coração está tão distraído e tão longe de Deus que a sua palavra é lançada, a gente nem percebe e o maligno já retira aquela palavra do nosso coração. Tantas coisas que podem acontecer conosco para desviar-nos a atenção da palavra de Deus e não apenas não compreendê-la, mas principalmente não acolhê-la em nós para que ela frutifique. Quanto nós precisamos dar atenção à palavra de Deus para que essa palavra de Deus seja viva, eficaz, transformadora em nós. Como o terreno fecundo é capaz de transformar uma simples semente em uma planta que frutifica, a palavra de Deus, quando cai no nosso coração, que acolhe esta palavra, é também capaz de nos transformar e também transformar a vida da outra pessoa, porque nós sabemos que a planta que produz o fruto não produz para si mesma, mas ela produz com uma outra intencionalidade, uma outra pessoa colhe, ou ela ali mesmo continua a multiplicar-se. Peçamos, portanto, ao Senhor Deus que nos ajude a sermos como este bom terreno, a acolher a palavra de Deus e deixar com que a palavra de Deus frutifique em nós para nos transformar e para ser frutuoso, frutuosa para a vida de muitas outras pessoas também. Que Deus nos abençoe.